Há algo de muito especial no silêncio da noite. Quando o mundo ao redor vai ficando quieto, quando as luzes se apagam uma por uma, quando o cansaço do dia começa a pesar nos ombros e nos olhos. É nesse momento que a alma parece estar mais aberta para ouvir. Não o barulho de fora, não as notícias, não as mensagens não respondidas, as preocupações que ficaram para amanhã, as listas de afazeres que nunca parecem diminuir. A alma fica aberta para ouvir outra coisa, algo mais suave, mais fundo, mais verdadeiro. E é justamente nesse silêncio, nessa hora suave entre o dia que passou e o sono que está por vir, que vamos falar sobre um segredo que poucos conhecem, um segredo guardado por décadas entre as paredes de um convento pequeno, no coração das montanhas do sul da Itália. Um segredo sobre um encontro, diferente de tudo que você já imaginou. Um encontro entre o céu e o inferno. E no meio desse encontro, um homem simples, um padre humilde, com mãos marcadas e coração aberto. Seu nome era Francesco Forgione, mas o mundo inteiro o conheceria como Padre Pio. Talvez você já tenha ouvido falar nele. Talvez já tenha rezado por sua intercessão. Talvez já tenha visto aquela imagem dele com as mãos cobertas por luvas escuras, o rosto cansado e ao mesmo tempo sereno, os olhos que pareciam enxergar algo além do que qualquer pessoa comum poderia ver. Mas há uma história sobre Padre Pio que raramente é contada por inteiro. Uma história que aconteceu nas madrugadas silenciosas do convento de San Giovanni Rotondo. Uma história sobre batalhas invisíveis, sobre dor espiritual, sobre o peso imenso de carregar uma missão que vai muito além das forças humanas. Uma história que nos ensina algo profundo sobre a fé, sobre a luta e sobre a paz que vem depois da tempestade. Mas para entender o que realmente aconteceu naquelas noites, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos voltar até o começo, até uma manhã de maio de 1887, numa pequena aldeia chamada Pietrelcina, no sul da Itália. Era um lugar humilde como tantos outros daquela época e daquela região. As casas eram simples, construídas de pedra e cal branca que refletia o sol forte do verão. As ruas eram de terra batida, onde crianças brincavam descalças durante o dia e onde os velhos se sentavam nas soleiras das portas para conversar ao entardecer. As famílias viviam da agricultura, do suor do campo, da paciência de quem planta sem saber ao certo o que vai colher. O ritmo da vida era determinado pelas estações, pelas chuvas que chegavam ou que faltavam, pelas colheitas que abundavam ou que decepcionavam. Era um ritmo lento, muito diferente do mundo em que vivemos hoje. Um ritmo que deixava espaço para o silêncio, para a conversa sem pressa, para a oração que não era urgente, mas era constante, como respirar, como comer, como parte natural da vida, tão natural que ninguém precisava pensar nela, ela simplesmente acontecia, manhã após manhã, noite após noite, tecendo os dias numa continuidade de fé que era ao mesmo tempo humilde e inabalável. Grazio Forgione e sua esposa Maria Giuseppa tinham uma família numerosa, como era comum naquele tempo. Viviam com poucos recursos, mas com muita fé. A fé era o chão daquela casa, era o que sustentava os dias difíceis e tornava os dias bons ainda mais bonitos. A missa era o centro da semana, o rosário era o centro da noite. As orações marcavam o início e o fim de cada dia, como pontuação numa história que Deus estava escrevendo junto com eles. Uma história simples, sem drama, mas que tinha uma profundidade que só o tempo revelaria. Foi nesse ambiente simples, nesse chão humilde e fértil de fé, que nasceu Francesco.
Desde criança, havia algo diferente naquele menino. Não era algo que chamasse a atenção de longe. Não era um sinal extraordinário, visível para todos. Era algo mais sutil, mais interior, uma qualidade de presença que as pessoas sentiam, mas não sabiam nomear. Francesco era uma criança quieta, reflexiva. Gostava de ficar sentado no silêncio, como se estivesse ouvindo alguma coisa que os outros não conseguiam escutar. Enquanto os irmãos corriam e gritavam e faziam a algazarra normal da infância, ele muitas vezes ficava parado, olhando para o horizonte, ou para uma flor, ou para o céu, com aquela expressão de quem está pensando num mundo que a maioria das pessoas não vê. Tinha uma devoção natural pela oração. Ainda muito pequeno, ficava em frente à imagem de Nossa Senhora por longos momentos, os olhos fechados, os lábios se movendo devagar, numa conversa que ninguém mais ouvia. Sua mãe conta que, certa vez, perguntou ao filho o que ele estava pensando naqueles momentos de silêncio, e o menino respondeu com uma naturalidade desconcertante: "Estou conversando com meu anjo." A mãe sorriu. Achou graça de uma forma terna e carinhosa, mas nunca esqueceu aquela resposta, porque com o tempo ela foi entendendo que aquele filho não estava brincando, que aquele menino de olhos quietos e coração aberto estava, de alguma forma que ela não conseguia explicar, habitando um mundo que se sobrepunha ao mundo visível. Um mundo onde o anjo era tão real quanto o irmão sentado ao seu lado. Os anos foram passando. Francesco cresceu, o corpo cresceu, e o coração também, e a certeza de que havia sido chamado para algo foi ficando cada vez mais clara, mais presente, mais impossível de ignorar. Não era uma voz que ele ouvia de fora, não era uma visão dramática, um raio de luz, um momento espetacular de revelação. Era uma certeza que vinha de dentro, uma espécie de fogo quieto que não apagava, que ardia sem consumir, que aquecia sem queimar, como aquelas brasas que ficam cobertas de cinza, mas que quando você sopra devagar, ainda tem vida, ainda tem calor, ainda tem potencial para incendiar tudo ao redor. Aos 15 anos, ele pediu aos pais que o deixassem entrar para o convento dos frades capuchinhos. O pai, Grázio, era um homem simples e trabalhador. Para sustentar os estudos do filho, chegou a emigrar para a América por um tempo, para aquela América distante e desconhecida que tantos italianos do sul viram como única saída nos anos de dificuldade. Ele trabalhou duro naquela terra estranha, com aquela língua estranha, longe da família e dos amigos, para mandar dinheiro de volta para que o filho pudesse seguir o chamado. Era esse o nível de sacrifício que a família estava disposta a fazer, porque eles reconheciam que aquele filho não era comum, e eles queriam honrar o que quer que fosse que Deus estava fazendo naquele coração. Em 1903, aos 16 anos, Francesco entrou para o noviciado dos capuchinhos. Trocou seu nome de batismo pelo nome religioso e passou a ser chamado de Frei Pio de Pietrelcina. O jovem frade adaptou-se bem à vida religiosa. Havia nele uma naturalidade com a vida de oração, de silêncio, de disciplina, que surpreendia os mais velhos, como se tudo aquilo não fosse novidade, mas reconhecimento, como se ele estivesse chegando num lugar que sempre havia sido seu lar, mas que só agora estava encontrando pela primeira vez. Mas havia um desafio constante que não o deixava em paz: a saúde. Pio adoecia com frequência. Tinha febres altíssimas, que chegavam a números alarmantes, uma tosse persistente que não cedia, dores no peito que os médicos não conseguiam explicar,
fraqueza que o deixava às vezes sem forças nem para se levantar da cama. Os médicos tentavam diagnósticos. Tuberculose, diziam uns. Pneumonia, sugeriam outros, mas nenhum diagnóstico parecia completo. Nenhum tratamento funcionava de forma definitiva. Os superiores do convento se preocupavam. Diversas vezes, ele foi mandado de volta para casa em Pietrelcina, para descansar, para recuperar as forças ao ar familiar de casa. E foi justamente nessas temporadas em casa, nesses momentos de fragilidade física, quando os planos estavam suspensos e o futuro era incerto, que algo ainda mais profundo começou a acontecer na vida interior de Pio. A vida espiritual dele era intensa, muito mais intensa do que a maioria das pessoas conseguem imaginar. Não era uma vida de paz tranquila e constante. Não era o tipo de espiritualidade suave e serena que às vezes imaginamos quando pensamos em santos. Era uma vida de batalha, uma batalha interior que nenhum olho humano poderia ver, que nenhuma câmera poderia registrar, que nenhuma palavra consegue descrever completamente. Ele rezava por horas, passava noites em claro, quando o sono simplesmente não vinha, quando o chamado para a oração era mais forte do que o cansaço do corpo. Jejuava com frequência, às vezes por períodos que impressionavam quem estava ao seu lado, e enfrentava, nas profundezas do seu espírito, tentações e ataques que ele descrevia em cartas para seus diretores espirituais com uma honestidade desconcertante. Porque Pio tinha diretores espirituais, homens de sabedoria e discernimento, a quem ele escrevia com regularidade, contando o que acontecia na sua vida interior, com uma abertura que poucos conseguem manter ao longo dos anos. Pio sabia que havia forças no mundo espiritual que se opunham ao bem. E ele sabia que essas forças não ficavam quietas quando havia uma alma determinada a buscar Deus com tanta intensidade. Era como se a luz que ele buscava atraísse também as sombras, como se quanto mais alto ele tentasse subir, mais forte fosse a resistência que encontrava. Ele escreveu numa carta, com aquela linguagem simples que era a sua marca: o inimigo não descansa, mas eu também não descanso, e Deus está sempre aqui. Essa frase diz muito sobre quem era Padre Pio. Não era um homem sem medo, não era um homem que fingia que as dificuldades não existiam. Não era um homem que havia chegado a um ponto de tranquilidade espiritual onde nada mais o perturbava. Era um homem que via as dificuldades de frente e escolhia continuar, escolhia rezar, escolhia confiar, noite após noite, com a teimosia tranquila de quem sabe que está no lugar certo, mesmo quando esse lugar é difícil. Em setembro de 1910, Pio foi ordenado sacerdote. Foi um dia de alegria intensa, uma alegria que ele havia esperado por anos, que havia atravessado doenças e incertezas, e períodos de dúvida para alcançar. A missa de ordenação foi celebrada com toda a solenidade que o momento merecia. Sua família estava presente, seus amigos de infância, aqueles que haviam visto o menino quieto de Pietrelcina crescer e se tornar padre. Havia lágrimas naquele dia, as boas, as que vêm quando algo que devia acontecer finalmente acontece. Mas poucos anos depois, em 1916, Pio foi transferido para o convento de San Giovanni Rotondo, no sopé do Monte Gargano, na região da Puglia. Era um lugar isolado, montanhas ao redor, vento frio no inverno que varria os corredores do convento e fazia as janelas tremer. Silêncio que parecia eterno, o tipo de silêncio que a princípio parece vazio, mas que com o tempo vai revelando sua profundidade.
Poucos frades, poucos recursos, uma vida austera, simples, dedicada à oração e ao serviço daqueles que vinham buscar os sacramentos. Pio chegou lá sem imaginar que ficaria o resto da vida naquele lugar, sem imaginar que aquelas montanhas se tornariam um dos destinos de peregrinação mais visitados do mundo inteiro, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, porque nem Pio, com toda a sua intuição espiritual, aguçada pelos anos de oração, poderia ter antecipado o que viria a seguir. Foi numa manhã de setembro de 1918, uma manhã comum de convento, os pássaros cantando lá fora, o sol entrando pelas janelas altas, o cheiro de incenso ainda presente do início do dia. Pio estava na pequena capela do convento, rezando diante do crucifixo. O silêncio era completo. Os outros frades já haviam saído. Ele estava sozinho. Ou pelo menos era o que parecia. Enquanto orava, algo aconteceu. Não foi gradual, não foi suave. Foi como uma onda que chegou e tomou tudo. Ele sentiu uma dor intensa nas mãos, nos pés, no lado do peito. Uma dor que não era física apenas. Era uma dor que ia mais fundo do que qualquer ferida comum poderia chegar. Era uma dor que tocava o próprio centro do ser, que chegava num lugar onde as palavras não conseguem entrar. Quando olhou para as próprias mãos, viu que estavam sangrando, os estigmas, as chagas de Cristo, as mesmas feridas que o Senhor havia carregado na cruz. Agora estavam impressas no corpo de Padre Pio. Ele não buscou isso, não pediu, não se considerava digno de tal coisa. Pelo contrário, quando os outros frades descobriram o que havia acontecido, Pio pediu que rezassem para que aquele sinal fosse tirado dele, que a dor ficasse se fosse a vontade de Deus, mas que o sinal visível desaparecesse. Peço ao Senhor que retire de mim esse sinal, ele escreveu ao seu diretor espiritual. Posso carregar a dor, mas não o sinal visível. Não me sinto digno. O sinal não foi tirado, as chagas permaneceram, por 50 anos. Por 50 anos, Padre Pio sangrou pelas mãos, pelos pés e pelo lado do peito. Por 50 anos, ele usou luvas escuras para cobrir aquelas feridas, não por vergonha, mas por humildade, para não chamar atenção desnecessária, para não ser visto como alguém especial quando sua missão era, na sua visão, simplesmente servir. Mas o povo sabia. As notícias se espalharam como costumam se espalhar em lugares pequenos, em sussurros, em olhares, em palavras ditas com cuidado, mas que voam longe. E as pessoas começaram a vir, de longe, de muito longe. Imagine por um momento como era aquele convento nas décadas que se seguiram. Filas enormes de pessoas esperando, às vezes por dias, para se confessar com Padre Pio. Gente que vinha de outras cidades, de outros países. Enfermos em cadeiras de rodas, sendo empurrados por familiares com olhos cheios de esperança. Mães carregando filhos doentes nos braços, rostos marcados pelo cansaço e pelo amor que não sabe desistir. Soldados que haviam voltado da guerra com o coração partido, com feridas que nenhum hospital conseguia tratar. Homens que haviam perdido a fé e não sabiam mais como encontrar o caminho de volta. Mulheres que carregavam vergonhas antigas que nunca haviam conseguido soltar. Jovens confusos sobre quem eram e para onde iriam. Velhos com arrependimentos que o tempo não havia cicatrizado. Todos vinham até aquele padre pequeno, de saúde sempre frágil, com as mãos cobertas de luvas escuras. E algo acontecia naquelas confissões. Algo que as palavras não conseguem explicar direito. Pessoas relatavam que Padre Pio conhecia seus pecados antes mesmo de elas dizerem uma palavra.
que ele falava de coisas que nenhum ser humano poderia saber sem que lhes houvessem contado, que saía daquela confissão uma sensação de leveza que parecia impossível de descrever para quem não havia passado por isso, como se um peso de anos, um peso que elas carregavam sem perceber, que havia se tornado tão familiar que elas haviam parado de notar, tivesse sido tirado de uma vez, não aos poucos, não parcialmente, de uma vez, como aqueles soluços que às vezes chegam depois do choro, quando o coração finalmente soltou tudo que estava segurando. Padre Pio passava horas no confessionário. Às vezes, de madrugada, quando os outros frades já estavam dormindo, ele ainda estava lá, rezando, ouvindo, acolhendo aquelas histórias que o mundo não havia ouvido. Era esse o segredo de Padre Pio. Não eram os estigmas, não eram os milagres que os peregrinos relatavam, era a entrega, era a disponibilidade total de um homem que havia dito sim e continuava dizendo sim todos os dias, independente do custo, mesmo quando estava cansado, mesmo quando estava com dor, mesmo quando a noite era longa e o coração pesava mais do que o corpo conseguia suportar. Mas havia uma dimensão dessa vida que poucos conheciam de verdade, a dimensão das noites, aquelas madrugadas silenciosas onde os outros frades dormiam e ele permanecia acordado. Não era apenas em oração contemplativa e suave que ele passava essas horas. Não era um repouso espiritual tranquilo, um descanso numa presença divina, serena e quieta. Eram batalhas. Batalhas reais, com peso real, com dor real. Nas cartas que ele escreveu ao longo dos anos para seus diretores espirituais, cartas que só foram publicadas muito depois de sua morte, cartas que ele não escreveu para impressionar ninguém, mas para pedir ajuda e discernimento, Pio descreveu com detalhes desconcertantes o que acontecia naquelas noites. Ele descrevia presenças, não de forma abstrata, de forma concreta, imediata, visceral. Forças que tentavam fazê-lo desistir, que tentavam convencê-lo de que toda a sua vida de sacrifício e oração era em vão, que tentavam plantar no seu coração a semente do desespero, que é o pior dos venenos espirituais. Vozes que diziam que tudo era ilusão, que ele não era quem pensava ser, que sua fé era fraca, que seus pecados eram grandes demais, que Deus não estava ali, que nunca havia estado, que o silêncio que ele encontrava nas horas de oração não era o silêncio de uma presença discreta, mas o silêncio de uma ausência definitiva. Em uma das cartas mais tocantes que escreveu, Pio descrevia uma dessas noites com uma honestidade que deixa qualquer leitor sem palavras. Estava deitado quando senti como se o quarto estivesse cheio de uma escuridão diferente da escuridão comum. Não era apenas ausência de luz, era a presença de algo, uma opressão que pesava sobre o peito como uma pedra. Uma voz que dizia: para que continuar? Para que tanto sacrifício? Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Você está completamente sozinho nessa batalha e ela não tem sentido. E depois, Pio escrevia sobre o que ele fazia nesses momentos. Ele rezava, com a voz que ainda tinha, mesmo que fosse um fio de voz, com o coração que ainda batia, mesmo que o batimento parecesse fraco, com a fé que estava lá, mesmo quando ele não conseguia senti-la de nenhuma forma perceptível. Chamei o nome de Jesus, ele escrevia, não com força, com um murmúrio apenas, porque era tudo que eu tinha naquele momento e foi suficiente. Foi suficiente. 3 palavras simples, mas que carregam dentro delas uma verdade que pode mudar a forma como enxergamos nossa própria jornada de fé, em nossos momentos mais difíceis, quando a fé parece um fio fino que pode se romper a qualquer instante,
Um murmúrio é suficiente. Uma oração sussurrada no escuro é suficiente. Um coração que ainda quer, mesmo sem conseguir sentir nada, é suficiente. Porque Deus não precisa de nossas forças para agir. Pelo contrário, Ele age justamente quando não temos mais forças. É nesse ponto exato de fraqueza que a graça encontra espaço para entrar. É quando as nossas mãos finalmente abrem que algo pode ser colocado nelas. Havia noites em que os frades do convento acordavam com barulhos estranhos, pancadas, vozes indistintas, o som de algo se movendo nos corredores com uma intensidade que não tinha explicação natural. E invariavelmente, quando iam verificar, encontravam Padre Pio em pé no corredor ou ajoelhado no quarto, em oração, com o rosto às vezes coberto de suor frio, às vezes com marcas no corpo que não tinham explicação natural, às vezes simplesmente exausto, com aquele cansaço específico de quem lutou a noite inteira. Os frades aprenderam com o tempo a não fazer perguntas desnecessárias. Aprenderam a simplesmente chegar perto, em silêncio, e rezar junto, porque havia uma compreensão coletiva, silenciosa, não dita, mas profundamente sentida, de que aquele homem estava travando uma batalha que não era apenas dele. Era uma batalha por almas, por aquelas pessoas que dormiam em suas casas, distantes daquele convento nas montanhas, sem saber que havia um padre pequeno e frágil que estava rezando por elas naquela exata madrugada. Padre Pio tinha uma frase que repetia com frequência quando as pessoas pediam que ele rezasse por elas: posso fazer muito mais por vocês quando estou dormindo do que quando estou acordado. Essa frase sempre gerava uma certa confusão, um certo desconforto até. O que ele queria dizer? Um padre que faz mais dormindo do que acordado? Com o tempo, os que conviviam com ele foram entendendo o que havia por trás daquela frase aparentemente paradoxal. Padre Pio acreditava, não como teoria teológica, mas como experiência vivida, que o momento de transição entre a vigília e o sono era um momento de abertura espiritual especial, que naquele estado liminar, entre o consciente e o inconsciente, a alma se tornava mais receptiva às graças divinas, mais permeável à ação de Deus, menos protegida pelas defesas que construímos durante o dia, pelas racionalidades e resistências que nos protegem, mas que também nos fecham. Havia também uma dimensão de Padre Pio que poucas pessoas percebiam: o humor. Pio tinha um senso de humor genuíno, espontâneo, que surpreendia as pessoas que esperavam encontrar um homem sempre sério e grave. Não era um humor que diminuía ninguém, era um humor que humanizava, que quebrava a seriedade excessiva que às vezes envolve as coisas sagradas e cria uma distância desnecessária entre a fé e a vida. Certa vez, um grupo de teólogos foi visitar o convento para discutir com Padre Pio questões filosóficas complexas, questões sobre a natureza da alma, sobre a teologia da graça, sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Depois de uma longa conversa, um deles perguntou: Padre Pio, qual a coisa mais importante que o senhor aprendeu sobre Deus em todos esses anos? Pio ficou um momento em silêncio e então respondeu com um sorriso tranquilo que ele tem paciência. Os teólogos riram, mas depois, na solidão de seus quartos, cada um ficou pensando naquela resposta: que Deus tem paciência com nossas dúvidas, com nossos erros, com nossas voltas e reviravoltas, com nossas promessas que não cumprimos e nossas orações que esquecemos de fazer, com nossos dias em que a fé estava firme e nossos dias em que ela parecia não existir. Deus tem paciência.
Quantas vezes nós já precisamos dessa paciência? E quantas vezes recebemos ela sem perceber? Certa vez, uma mulher de meia idade veio até ele com um caderninho cheio de intenções de oração, pedidos para todos os membros da família, para o marido com problemas de saúde, para o filho que havia se afastado da fé, para a filha que estava passando por dificuldades no casamento, para os netos que precisavam de proteção, para a vizinha doente. Eram dezenas de intenções anotadas cuidadosamente, com a letra caprichada de quem levou o caderninho a sério. Padre Pio ouviu pacientemente cada uma, e quando ela terminou de ler, ficou em silêncio por um momento, e então disse, com um sorriso que tinha afeto e também um toque de doce ironia: "Você trouxe tanta gente para me pedir que eu ore, mas e por você mesma? Quando foi a última vez que parou para rezar pelo seu próprio coração?" A mulher ficou sem palavras, porque era verdade. Ela passava a vida toda cuidando dos outros, preocupada com os outros, rezando pelos outros, e havia completamente esquecido de si mesma. Padre Pio tinha essa capacidade de ver o que estava por baixo das palavras, de tocar o que estava por baixo da superfície da conversa. Era um dom, mas era também o resultado de anos e anos de escuta, de silêncio, de contemplação, de uma vida interior tão rica e profunda que ele conseguia reconhecer rapidamente o que estava faltando na vida interior dos outros. Nos anos que se seguiram à manifestação dos estigmas, Padre Pio foi alvo de muitas investigações por parte das autoridades da Igreja. Havia ceticismo, e era natural. A Igreja Católica sempre foi cuidadosa e sistemática quando se trata de fenômenos extraordinários. Houve períodos em que ele foi proibido de celebrar missas em público, períodos em que suas correspondências foram monitoradas, períodos em que suas atividades foram severamente restringidas. Para um homem cuja vida inteira era centrada no altar, na missa diária, nos sacramentos, na presença concreta de Deus através dos rituais sagrados, essa proibição foi uma das cruzes mais pesadas que carregou. Imagine a situação. Imagine ter a certeza profunda e inabalável de um chamado, de uma missão clara e específica, e ver os caminhos para cumprir essa missão sendo bloqueados, um por um, pelas próprias autoridades da instituição à qual você pertencia, pela qual havia dado tudo. Como Pio reagiu a isso? Não com revolta, não com amargura, não com o tipo de resistência que se justifica a si mesma, dizendo que está do lado certo, com obediência, uma obediência que não era resignação amarga, nem submissão covarde. Era uma escolha consciente, renovada dia após dia. Ele escreveu numa carta durante um desses períodos mais difíceis: "A obediência é o caminho mais seguro para quem, como eu, não tem certeza de quase nada. E eu nunca tive certeza de quase nada além disso, que devo obedecer, porque na obediência há uma proteção que eu não sou capaz de dar a mim mesmo." Essa sabedoria tocava um ponto que poucos de nós conseguimos alcançar: a humildade de reconhecer os limites do próprio julgamento. Quantas vezes na nossa vida tentamos controlar tudo sozinhos? Quantas vezes somos incapazes de soltar o controle, de confiar em algo maior do que nossa própria visão limitada? Quantas vezes resistimos ao que não podemos mudar, gastando energia que poderia ser usada para aceitar, adaptar, crescer? Padre Pio nos ensina que há uma paz especial que vem quando paramos de lutar contra o que não podemos mudar, quando aceitamos que nem tudo precisa da nossa aprovação para acontecer, que às vezes o desvio é parte do plano, não uma falha nele,
Há uma história particular que é sempre contada quando se fala de Padre Pio, uma história que captura de forma muito especial esse mistério do encontro entre o céu e o inferno. Era uma noite de inverno, fundo de dezembro, quando o frio nas montanhas do Gargano é implacável. O convento estava quieto, os frades haviam se recolhido para os quartos. As poucas luzes que havia foram apagadas uma por uma. Um dos frades jovens, que vamos chamar de Frei Ângelo, foi acordado no meio da noite por um barulho vindo do corredor. Era um barulho estranho, diferente dos sons normais da noite, do vento nas janelas, do assentar do velho edifício. Era um barulho que tinha uma qualidade diferente, como algo sendo arrastado, como uma presença pesada se movendo com dificuldade por um corredor que deveria estar vazio. Assustado, Ângelo se levantou. Com mãos que tremiam levemente mais de susto do que de frio, acendeu uma vela. Abriu a porta do quarto. Saiu para o corredor escuro e viu Padre Pio ajoelhado no chão frio do corredor, as mãos juntas diante do peito, o rosto levantado para o teto ou para algo além do teto, rezando. Em volta dele havia algo diferente no ar. Ângelo era um jovem simples, sem experiência de fenômenos extraordinários, sem o vocabulário para descrever o que sentia. Mas sentiu. O ar estava diferente, como se a temperatura tivesse mudado de qualidade, não apenas de grau, como se o silêncio ao redor de Padre Pio fosse um silêncio diferente do silêncio normal. Ângelo se aproximou devagar, tentando não fazer barulho com os passos, e ouviu Padre Pio murmurar repetidamente, numa cadência que parecia uma respiração: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Só isso, repetido como um mantra, como um ritmo, como a pulsação de um coração que ora mesmo quando a mente não tem mais palavras articuladas. Ângelo ficou parado, sem saber o que fazer, sem entender completamente o que estava vendo, sentindo que havia algo naquele corredor que exigia respeito, que pedia silêncio. Depois de alguns minutos, que pareceram muito mais longos, Padre Pio abriu os olhos. Viu o jovem frade parado ali, com a vela na mão, o rosto assustado e ao mesmo tempo tocado, e sorriu, com aquele sorriso cansado, carinhoso, levemente irônico de quem foi pego em algo que preferia que não testemunhassem. Pode ir dormir, Ângelo, ele disse com voz baixa e calma. Está tudo bem. O Senhor está tomando conta de tudo. Ângelo voltou para seu quarto, mas não conseguiu dormir mais naquela noite. Ficou pensando no que havia visto, no peso daquele momento, naquela figura pequena, ajoelhada no frio de pedra, pedindo misericórdia, com uma insistência que parecia carregar o peso do mundo. Por quem ele estava pedindo? Por si mesmo? Por almas que ele nunca havia encontrado? Por pessoas que dormiam em suas casas naquela mesma noite, sem saber que alguém estava rezando por elas naquela madrugada fria? Ângelo nunca teve coragem de perguntar, mas décadas depois, quando pensava naquela cena, ele tinha a certeza tranquila de uma coisa, que havia algo naquele corredor que era maior do que qualquer coisa que ele poderia compreender, e que aquele padre pequeno e frágil estava no centro disso, como uma chama que arde sem se apagar, o segredo do encontro entre o céu e o inferno que Padre Pio conhecia não era um segredo misterioso que ele guardava para si, era um segredo que ele viveu, que ele carregou como uma responsabilidade, que ele pagou com sua saúde, com seu sono, com sua paz, com os anos da sua vida. E o segredo era esse: o bem e o mal não estão separados por uma distância enorme que não pode ser atravessada. Eles se encontram, se confrontam. E nesse confronto, o que determina o resultado
não é a força de um lado ou de outro, é a perseverança, é o murmúrio de uma oração no momento mais escuro da madrugada, é o joelho que dobra quando o coração não quer mais dobrar, é a escolha que se renova a cada amanhecer, mesmo quando o amanhecer demora a chegar. Deus não prometeu que o caminho seria fácil, não prometeu ausência de noites difíceis, de momentos de dúvida profunda, de cansaço que parece não ter fim. O que ele prometeu foi outra coisa. Prometeu estar lá. Prometeu que sua presença não dependia da nossa capacidade de senti-la. No meio da batalha, no silêncio do corredor frio, no murmúrio que mal se ouve, prometeu que nenhuma noite seria longa demais para que o amanhecer não chegasse, que nenhuma escuridão seria total o suficiente para apagar completamente a luz, que depois de cada inverno, a primavera volta, sempre volta, mesmo quando parece impossível, mesmo quando as árvores estão mortas e o chão está duro e o vento é frio demais. Em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade, Padre Pio celebrou sua última missa. Estava visivelmente exausto. Os décadas de esforço imenso haviam deixado suas marcas definitivas num corpo já naturalmente frágil. Mal conseguia se sustentar. Precisou de ajuda para os movimentos mais simples da liturgia. Mas havia algo nos seus olhos naquela manhã que os que estavam presentes nunca esqueceram. Uma paz que não combinava com o cansaço do corpo, uma serenidade que não era de quem está terminando alguma coisa com resignação. Era a paz de quem está chegando em casa depois de uma longa viagem, a paz de quem reconhece o destino. Naquela mesma noite, poucas horas depois da missa, Padre Pio morreu, tranquilamente, com os olhos fechados, como quem dorme. E quando prepararam seu corpo, os que estavam presentes notaram algo que os deixou sem palavras. As chagas nas mãos, nos pés, no lado do peito, haviam desaparecido, completamente, sem cicatriz, sem marca, sem vestígio, como se nunca tivessem estado lá. A missão havia terminado. O instrumento havia sido devolvido limpo às mãos de quem o havia emprestado. Em 2002, o Papa João Paulo II, ele mesmo um devoto de Padre Pio desde jovem, um homem que havia visitado San Giovanni Rotondo antes de se tornar Papa e que jamais esqueceu aquele encontro, canonizou Francesco Forgione, declarou-o oficialmente santo da Igreja Católica, São Pio de Pietrelcina. Mas para muitas pessoas, muito antes da canonização oficial, muito antes do reconhecimento formal da instituição, Padre Pio já era um amigo, um intercessor que você podia chamar no meio da noite, um companheiro de jornada que havia caminhado por um caminho difícil e conhecia, por experiência viva e não por teoria, o que era lutar, cair, levantar e continuar. E é isso que torna a sua história tão especial e tão próxima de nós. Não os prodígios que impressionam e que a razão tenta explicar. Não os fenômenos extraordinários que geram polêmica, mas a humanidade que existe dentro da santidade, a fraqueza que coexiste com a força, a dúvida que coexiste com a fé, o cansaço que não impede a entrega, a beleza imperfeita de uma vida dada, um dia por vez, sem garantia de resultado visível. Quantas vezes, na sua própria vida, você se sentiu exausto de uma forma que vai além do cansaço físico? Quantas vezes o caminho pareceu longo demais, as forças insuficientes, o destino distante demais para acreditar que um dia você vai chegar lá? Quantas vezes você se perguntou, talvez em silêncio, talvez com vergonha de admitir até para si mesmo: será que estou no caminho certo?
Será que minhas orações chegam a algum lugar? Será que vale a pena continuar rezando quando eu não sinto nada? Padre Pio passou por cada uma dessas perguntas, cada uma delas, cada uma dessas noites, e ele escolheu continuar, não porque era fácil, não porque havia certeza de resultado, mas porque havia aprendido algo fundamental que a maioria de nós leva uma vida inteira para entender, que Deus não abandona quem decide não abandoná-lo, que a graça não cessa quando a sensação de graça some, que o amor divino não depende das nossas emoções para ser real, que podemos não sentir a presença de Deus num determinado momento, e ainda assim, essa presença está lá, silenciosa, discreta, como o fundo do oceano que não é perturbado pelas tempestades da superfície, como a raiz da árvore que permanece firme, mesmo quando os galhos são sacudidos pelo vento, como aquela vela que Ângelo carregava no corredor escuro do convento, pequena, quase insignificante diante da imensidão da escuridão ao redor, mas suficiente para iluminar o próximo passo. Você não precisa ver o caminho inteiro para poder caminhar, só precisa ver o próximo passo. Isso é tudo que a fé pede de nós. Não pede perfeição de conduta, não pede ausência de dúvida, não pede um coração sempre cheio de certeza e de alegria transbordante. A fé pede apenas que demos o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo, um de cada vez, no escuro, se necessário, com medo, se necessário, com dúvida, se necessário, confiando que a luz estará lá quando precisarmos enxergar mais longe, e que enquanto ela não aparece de forma clara e visível, há uma presença que nos acompanha na escuridão, que conhece cada tropeço, cada hesitação, cada momento em que paramos e olhamos para trás e nos perguntamos se vale a pena continuar, e que responde às vezes sem palavras, mas com uma certeza que vai além das palavras. Vale. Continue. Eu estou aqui. Padre Pio deixou uma herança que vai muito além da sua história pessoal e das histórias de milagres. Deixou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital que ele fundou com uma determinação que parecia impossível, dadas suas circunstâncias. Um hospital que funciona até hoje e que atende todos os anos uma quantidade enorme de pessoas que chegam com seus sofrimentos físicos, sabendo ou não que aquele lugar foi construído com a oração e com o sacrifício de um padre de mãos marcadas que acreditava que cuidar do corpo também era um ato espiritual. Deixou seus escritos, suas cartas, suas reflexões. Uma literatura espiritual acessível, sem pretensões acadêmicas, mas com uma profundidade que ressoa de forma diferente em cada leitura. Deixou os testemunhos de milhares de pessoas que foram tocadas pela sua presença, pela sua intercessão, pelo simples fato de que ele existiu e viveu como viveu. Mas, acima de tudo, deixou um exemplo de que é possível ser humano e sagrado ao mesmo tempo, que é possível ser fraco e corajoso ao mesmo tempo, que é possível duvidar e acreditar ao mesmo tempo, que o caminho espiritual ela não é uma linha reta e ascendente, sem percalços e sem recuos, é uma estrada com curvas, com subidas que cansam, com descidas que assustam, com momentos em que a neblina cobre tudo e você não consegue ver nem 1 metro à frente, mas a estrada está lá e você está nela, e isso já é suficiente para continuar. Nós somos chamados para o mesmo que Padre Pio foi chamado, cada um no seu lugar e com seus dons específicos. Não para grandes feitos que a história vai registrar em livros e monumentos, para a fidelidade pequena e cotidiana, para Shinon a ternura que não espera a plateia, para o passo dado mesmo quando as pernas pesam,
para a oração dita, mesmo quando a voz falha, para o amor que continua mesmo quando o coração está cansado, para a presença que oferecemos uns aos outros, mesmo quando não temos nada de extraordinário para oferecer. Isso é a vida espiritual em seu nível mais real e mais profundo. Não é diferente da vida comum. É a vida comum, vivida com consciência, com atenção ao que realmente importa, com gratidão pelas coisas pequenas que formam o tecido do dia, com a certeza tranquila e suave de que não estamos sozinhos nessa jornada. Esta noite, enquanto você descansa, pense naquele padre pequeno nas montanhas da Itália. Pense naquelas noites longas que ele atravessou, ajoelhado no frio, pedindo misericórdia. Pense na paz que ele encontrou do outro lado de cada batalha, uma paz que não era ausência de luta, mas presença de algo maior do que a luta. E saiba que essa mesma paz está disponível para você. Não precisa ser merecida com esforço extraordinário. Não precisa ser conquistada com sacrifícios que estão além das suas forças. Só precisa ser recebida, com as mãos abertas, com o coração disposto, com os olhos que começam a fechar. Há uma oração simples que se atribui a Padre Pio, uma oração que parece ter sido feita especialmente para momentos como esse, no final de um dia longo, quando o sono está chegando e o coração ainda está processando tudo o que aconteceu. Ela diz, com palavras simples que qualquer coração entende: Senhor, fique comigo esta noite, proteja o meu sono, cuide dos que eu amo, onde quer que estejam. E quando o sol aparecer amanhã, me dê forças e coragem para um novo dia. Simples, quase ingenuamente simples, mas completa, porque contém tudo o que precisamos quando a noite chega. Presença, proteção, cuidado pelos que amamos e nem sempre podemos proteger com nossas próprias mãos. E força para continuar quando um novo dia pedir que continuemos. Você não precisa ter chegado a nenhuma conclusão hoje para dormir bem esta noite. Não precisa ter resolvido nenhuma questão pendente. Não precisa ter encontrado as respostas que estava procurando. A vida é longa, as respostas chegam no tempo delas e raramente no tempo que gostaríamos. E enquanto não chegam, há algo que pode sustentá-las. Não uma certeza intelectual, não uma prova lógica, uma fé tranquila, não a fé dos gritos e das certezas absolutas que não deixam espaço para a dúvida, a fé do murmúrio, a fé do joelho no chão frio do corredor escuro, a fé que não precisa entender tudo para continuar confiando, a fé que diz apenas, com toda a simplicidade do coração que está cansado, mas que ainda quer: estou aqui, faça comigo o que for melhor. Isso é suficiente, sempre foi suficiente. Padre Pio, esse homem pequeno de mãos marcadas e coração imenso, carregou por 50 anos uma missão que a maioria de nós nunca entenderá completamente, mas ele carregou, com tudo que tinha, com o que não tinha, com o corpo fraco e o espírito que insistia, um dia de cada vez, uma noite de cada vez, um murmúrio de cada vez. E quando terminou, havia paz no rosto dele, a paz de quem fez o que podia, com o que tinha, onde estava, sem pedir mais do que era possível dar. A noite está ficando mais quieta agora. O cansaço do dia está aos poucos se transformando em descanso. Seu corpo está pesado de uma forma boa, a forma boa do peso do repouso que está chegando. Seus olhos estão pedindo escuro, e há nesse momento uma paz que não precisa ser explicada, só sentida. Deixe ir o que passou, não com força, sem drama, só deixe. Deixe ir as preocupações de amanhã, que amanhã serão tratadas como se pode, quando se pode.
Deixe ir as perguntas sem resposta, que as respostas têm o tempo delas. Deixe ir os arrependimentos do dia, que o dia já passou e o novo dia trará novas oportunidades. Essa hora é a hora do silêncio, da confiança, do descanso que é, em si mesmo, um ato de fé. Porque descansar é confiar que o mundo continuará funcionando sem a nossa vigilância constante, que não precisamos controlar tudo para que as coisas se encaminhem, que há algo maior do que nós que cuida da continuidade. Boa noite. Que o descanso desta noite seja profundo e verdadeiro. Que os seus sonhos sejam habitados por paz. Que amanhã, quando o sol aparecer lá fora e a vida voltar a chamar, você acorde com um novo fôlego. E que ao longo desse novo dia, você lembre, mesmo que por um momento apenas, que não está sozinho. Que há uma misericórdia que cobre cada passo, cada erro, cada tropeço. Que há um amor que não depende das suas forças para ser real. Que há, mesmo nas noites mais longas e mais escuras, uma luz que não se apaga, pequena às vezes, quase invisível, mas suficiente, sempre suficiente. Descanse em paz. Que Deus cuide de você esta noite e sempre.